É exatamente isso, galera. O Momoshiki ainda tem um grande papel na obra, e tem duas coisas que podem mudar isso. E o Boruto deixar de ser um receptáculo. Sério, isso aqui tá maravilhoso de bom. Então, sem enrolação, só bora pro vídeo, né? O Momoshiki nunca foi aquele Otsutsuki que solou geral, não tem essa comparação com Ishiki e Kaguya, mas ele fez uma coisa que esses dois não conseguiram. Nem sempre é sobre o poder e o quanto você possui em mãos, mas sim como consegue sobressair. E esse é o caso do Momoshiki, o cara não perdeu pro Naruto e pro Sasuke e pronto. E acabou. Ele foi além, usou as últimas energias para transformar em Karma e passar a viver no corpo do Boruto. A diferença dele para qualquer outro Otsutsuki que vimos é que o cara tem um longo desenvolvimento ainda pela frente na obra, e assumir o corpo do protagonista foi o primeiro passo. Mas teve um ponto na história de Boruto que ele se deu mal, não igual Ishiki, que não tinha mais o que fazer, porque a sua destruição era inevitável se não conseguisse pôr o Karma no Kawaki. Porém, o caso do Momoshiki foi diferente. Não aconteceu o que ele queria, mas ainda assim sua vitória não está perdida. E o Boruto não faz ideia do que se aproxima, ainda mais com as coisas que estão acontecendo e que pode mudar o rumo de tudo e levar para uma trama muito conhecida. Lembram da profecia lá do Momoshiki de que o Uzumaki perderia tudo? Pois é, o Otsutsuki vivia disso basicamente, porque toda vez que aparecia era com um enorme prazer em dizer ao moleque que ele iria perder tudo, que a profecia estava cada vez mais perto, até que chegou o dia onde o seu receptáculo foi de arrasta, e ele precisou trazer o Boruto de volta. Mas o Momoshiki não sabia o que ia acontecer, porque as visões dele são de formas fragmentadas. É tipo você ver um trailer, um resumo, só que ainda assim ele deu esse sorriso maléfico pro Boruto e disse que ainda não tinha acontecido, até que nós descobrimos qual era a profecia. Foi quando Kawaki fez o reverse na história, e na mesma hora o Momoshiki entendeu o poder da Ida. Tudo porque se encaixou com suas visões, e foi quando ele esperou o Boruto desistir de viver. Tanto que o Momoshiki não parava de falar pro Boruto, deixar ele assumir o controle do corpo dele, e que não tinha mais pra onde fugir, porque o Boruto não tinha mais amigos, e até disse pro Uzumaki, quando o time 10 prendeu ele, que daria um fim neles. Era só deixar ele sair. Cara, o Momoshiki tava parecendo um demônio aqui. Só que chegou a hora em que o Momoshiki mesmo viu que a mente do Boruto era resistente. E isso fez ele perder a paciência. E até gritar com o Uzumaki pela primeira vez, desde que se conectou com ele, dando tudo errado porque o Sasuke ajudou o Boruto. Só que aí que está o porém. Ainda não acabou. Não significa que esse foi o fim. Se você acompanhou o anime e está lendo o mangá, sabe muito bem como é o Momoshiki. E que ele jamais renderia e desistiria de tomar o corpo do Boruto. Ou de arranjar uma forma de se livrar. Até porque nem faz sentido o Momo se conformar com a situação. E esse é o plano. O Otsutsuki tem um longo caminho pela frente. Não é um garoto de 15 anos que vai impedir disso acontecer. Durante os 3 anos que se passaram, o que vocês acham que aconteceu? Se até o Kajin Koji diz que o karma do Boruto iria sair do controle. Tá na cara que durante esse tempo, o Momoshiki conseguiu assumir o corpo dele, mesmo que por pouco tempo. E o problema disso tudo é que o próprio Momoshiki fala sobre isso, de que ele está preso no corpo do Boruto. E literalmente, o cara tá lá na consciência dele e não está vivendo, está só observando seu receptáculo, em um tédio absoluto. Seus objetivos tiveram que deixar de lado, e nada do que ele planejava importa, porque se passaram anos com ele preso na consciência de um moleque. Tá muito na cara que o Momoshiki tá doido, desesperado para conseguir sua liberdade novamente. O Momo foi o vilão onde o Boruto deu o primeiro passo, decidindo o tipo de shinobi que ele queria ser. No momento onde todos estavam imobilizados lá pelo Jutsu Sombra, que o Otsutsuki tinha usado neles, o Boruto lembrou da conversa que teve com Sasuke e fez o seu Rasengan que desaparece e acertou o Otsutsuki. Só que foi nessa batalha onde leva uma coisa muito intrigante, que eu comentei com vocês no canal há um ano atrás. Só que de lá pra cá as coisas mudou também. O intrigante que é que nessa cena, antes do cara comer o parceiro dele na frente de geral e conseguir evoluir, ele olhou pro Boruto com seu Byakugan e disse que o destino dele era interessante, e pena que a raposa não passaria pra próxima geração. E tipo assim, cara, o Momoshiki é o único Otsutsuki que mostrou algo com o Byakugan, que vai além de todos os usuários. Ele tem a capacidade de prever o destino de alguém, apenas com o Byakugan. Isso torna o Donjutsu dele único. É tipo o Sasuke com o Rinnegan, que possuía o Aminuto Jikara, uma habilidade que só ele herdou. E essa visão do Momoshiki, vocês estão lembrados, né, que ela é por fragmento. Então o Momo viu a cena onde o Naruto tinha perdido a Kurama. Só que aqui ele diz, raposa. Então fica aquela dúvida. Ou ele estava falando do Naruto, porque ele só chamava o Hokage assim, ou da Biju. E os dois foram afastados da obra. Porém a visão do Momoshiki não é de longo alcance. Ou seja, ele não deve ter visto o futuro do Boruto adolescente. Tanto que várias coisas em sua profecia ele mesmo disse que não sabia ao certo como iria acontecer. Porém, nisso tudo, o intrigante é que, se nesse momento o Momoshiki viu o futuro através do Boruto, antes de sequer a luta começar com Naruto e Sasuke, então significa que o Momoshiki sabia que estaria no corpo do Boruto e tramou tudo desde o início para seguir a linha do tempo. A partir dessa cena,
Bom, talvez, porque ele sabia que não iria conseguir vencer o Sasuke e o Naruto. Porque olha só, ele fez 2 vezes, depois que foi derrotado, o Momozou Byakugan novamente. E só aí que diz que o Boruto iria perder tudo, falando sobre os olhos azuis, que foi a Ida que fez o reverse lá e ele perdeu tudo mesmo. Seu lar, sua irmã e seus amigos. E todos um dia que ele tinha feito amizade e ajudado, passou a ser irreconhecível em menos de horas e procurado pelas nações. Ainda mais Momoshiki vendo que o Boruto possuía o Jogan, tava na cara que seria um receptáculo perfeito. Ele conseguiu logo o filho de um cara que é Uzumaki, descendente do Ashura, e herdou o poder de um Otsutsuki. Mas deu tudo errado, a sua profecia se concretizou, porém a Sarada ativou Mangekyo e fez o Sasuke acreditar nela. E não sei se você lembra, mas o Boruto tava com a cicatriz, com a dor e tendo que manter o Momoshiki preso na mente dele. Enquanto o Shikadai prendia ele com a sombra, e o Boruto sem poder fazer nada, e o Momoshiki falando, vamos trocar e eu acabo com eles pra você. E nessa hora, o próprio Otsutsuki ativa o karma, e o Boruto olha pra sua mão e diz a ele que não iria perdoar o Momo se matasse seus amigos. Mas o Sasuke impede do pior acontecer e salva o Boruto. Cara, se o Sasuke não tivesse aparecido, o mangá deixou claro que o pior teria acontecido, porque o time 10 teria ido de arrasta. Aí sim o Boruto iria pirar de vez, e o Momoshiki iria conseguir o que queria. E o Uzumaki perderia sua força de viver e faria o que o Otsutsuki tinha dito, se oprimir lá no fundo da mente dele. Porque a confusão mental estava piorando o estado dele ali, ainda mais a dor da cicatriz. Fora que o Momoshiki tinha assumido o controle do corpo dele pouco antes de ser encurralado. Então Boruto estava frágil e o Otsutsuki quase conseguiu o que queria. Só que depois desse dia se passaram mais 3 anos e nada dele conseguir ser livre. E a única forma disso ser possível é se o Boruto desistir de viver mesmo. Aí ele ficaria com o corpo. Mas e se tiver um outro modo, uma maneira onde o Momoshiki consiga deixar o corpo do Boruto? Fazer tipo o Sukuna. E não estou falando de dar o dedo do Boruto pra alguém comer não, cara. Só quem acompanha Jujutsu vai entender o que eu tô falando. No caso do Momoshiki, ele poderia até sair do corpo do Uzumaki. Mas como isso seria possível, se ele não tem mais dados pra isso? E quem seria o seu novo receptáculo? Ou mesmo sem um receptáculo, como ele seria livre? Primeiro, o Koji é o receptáculo perfeito. Ele é um devoto aos outros Otsukis e deixaria facilmente um deles possuir o seu corpo, como estava disposto em morrer por Jigen. Então se o Momoshiki conseguisse ser livre, pode ter certeza que daria dor de cabeça pra geral. Imagina ele fazendo um contrato com o Koji, o karma dele é vazio e é inexplicável até agora. E o Koji seria um ótimo receptáculo e deixaria ele muito mais forte também, porque o cara é superior ao Jigen. Logo o Momoshiki estaria superior à versão dele que perdeu pro Sasuke e o Naruto. Mas como o Momoshiki poderia mudar de corpo? A alma de espinhos. Pois é, cara. Como vocês viram, ela é um novo mistério na obra. Está atrelado à existência dos Shinjus? E se isso for também a chave pro plano do Momoshiki? E se ele achar um jeito de usar isso para deixar o corpo do Uzumaki? E isso aconteceria muito depois dessa cena da destruição de Konoha, do Boruto contra o Kawaki. De alguma forma ele passasse a sua consciência pro fruto e o Koji devorasse. Dessa forma transferindo a alma dele pro corpo do Koji. Também não precisa ser esse fruto dos Shinjus, mas algo parecido, que desse ao Momoshiki a capacidade de mudar de corpo igual o Sukuna fez, porque é muito semelhante ao caso dos dois. O Megumi se perdeu lá no fundo da mente dele, perdeu vontade de viver, igual que o Momoshiki queria que o Boruto passasse. E ele, Sukuna, quando toma o corpo dos caras, tem suas características. E se o Kishimoto seguisse então algo parecido? E o Momoshiki se tornasse o vilão final, diferente do que aconteceu com Naruto, com a Kurama, e virou amiguinho dele. O cara que passou anos no corpo do Boruto, claramente se sair dele, vai tentar se vingar. E o Koji fazendo parte desse vilão final, onde ele vai evoluir e depois se tornar o receptáculo do Momoshiki. Só que pro Otsutsuki ser um vilão que dê trabalho pro Boruto, afinal estamos falando do futuro da obra, onde Uzumaki estará muito mais forte, o Koji precisa evoluir antes, para que quando o Momoshiki tome o seu corpo, ele se torne muito superior, ao ponto do Kawaki e o Boruto terem que lutar contra ele. O que já foi o receptáculo dele. E o Kawaki, que quase deu um fim nele uma vez, atrapalhou seu plano. Sinceramente, amaria ver o Momoshiki sendo mais desenvolvido e tendo um grande papel na obra. Mas e vocês, galera? O que vocês esperam dele? Comenta aí, porque chegamos novamente no final de mais um vídeo. Já sabe, né? Estarei te aguardando nos próximos conteúdos. Até lá, valeu, fui!